Durante o grande golpe Aproximação Sutil, os três protagonistas de GTA V, Michael, Franklin e Trevor, junto com Lester, é claro, assaltam o banco que guarda os tesouros da União, chamado de Union Depository. E em um determinado momento dessa missão, um dos gerentes do banco olha o crachá que o Trevor apresenta como identificação. Esse crachá mostra o Trevor bem mais novo, com o bigode que ele ainda usava durante a primeira missão do jogo, o prólogo, que se passa 9 anos antes. Segundo essa teoria, esse gerente da Union Depository seria um dos reféns daquele banco que o Michael, Trevor e Brad assaltaram no prólogo, lá em Northampton em 2004, e que ele teria reconhecido o rosto do Trevor na hora que ele mostra esse crachá em 2013, e por isso ele faz essa pausa dramática, como se ele achasse o rosto do Trevor familiar. Good. E essa teoria até que faz bastante sentido. Esse refém do prólogo e o gerente da Union Depository têm algumas semelhanças, além de não ser difícil imaginar que ele fosse um funcionário do banco do prólogo que sobe na carreira ao longo de 9 anos, indo parar no banco Union Depository. Só tem um problema nessa teoria. O refém do prólogo não teria como reconhecer o Trevor, e tem um motivo muito simples para isso. Durante aquela sequência onde Michael, Trevor e Brad estão rendendo os reféns dentro do banco, antes de explodir o cofre, o Trevor usa uma máscara. E ele continua usando essa máscara até sair do banco, que acontece muito tempo depois de já ter prendido os reféns dentro daquela sala. Ou seja, o refém nunca fez contato visual com o rosto do Trevor e não teria como reconhecer ele 9 anos depois. Mas existem pessoas que acreditam em provas ainda mais malucas para tentar justificar essa teoria. Por exemplo, muitos vão argumentar que o rosto do Trevor pode ter saído em algum jornal ou noticiário na TV, o que não deve ter acontecido porque a equipe de assaltos do Lester sempre foi muito cuidadosa, usando codinomes e não deixando provas incriminadoras para trás. Uma prova disso é que durante o prólogo, o jogador deveria entrar dentro dessa sala de vigilância para destruir o servidor que guarda as gravações das câmeras de segurança do banco. Mas esse objetivo foi cortado da missão, provavelmente para acelerar o ritmo ou por falta de tempo. Nós sabemos disso porque existem gravações de áudio não utilizadas que apontam que esse deveria ser um objetivo da missão, logo depois de matar aquele guarda na saída do cofre. Hey, we gotta torch the servers. Come on. Yeah, I got it. Então é difícil acreditar que uma equipe tão bem treinada como essa deixaria os seus rostos saírem nos noticiários locais ou do país todo pro Trevor ser reconhecido 9 anos depois, mesmo sem o bigode que ele usava. Não só isso, como existem muitas provas ao longo da história de GTA V que comprovam que o Trevor não se importa muito em ter o seu rosto reconhecido. Primeiramente, ele anda por Los Santos e Blaine County, ali em San Andreas, despreocupado em ser reconhecido por qualquer um dos crimes que ele cometeu nesse período de 9 anos, incluindo o assalto ao banco em Northampton. E segundo, que durante a missão Fama ou Desgrama, ele e o Michael invadem até um programa de televisão e não se preocupam nem um pouco de seus rostos aparecerem ao vivo na TV, o que poderia fazer eles serem reconhecidos pelo tal assalto que eles praticaram juntos 9 anos antes. Mas novamente, alguns jogadores arranjam provas muito criativas para tentar justificar uma teoria, e muitos vão dizer que o gerente da Union Depository não reconheceu o rosto dele, mas sim a voz dele. Só que mais uma vez isso não faz sentido porque nessa cena o Trevor ainda não tinha falado nada desde que ele desceu do carro forte. Na verdade, ele não fala nada por mais de 2 minutos durante essa sequência, soltando seu primeiro comentário na frente do gerente da Union Depository só depois de sair do elevador que vai até o cofre, muito tempo depois de mostrar o crachá. Now that is some kind of door. Mas se tem uma evidência final e definitiva para enterrar essa teoria como sendo falsa, é o fato de que esses dois personagens simplesmente não são a mesma pessoa, e eu posso provar usando mods.
Sim, a gente consegue selecionar os personagens e ver o nome deles usando o mod Menu, e é possível ver que o nome desse NPC no prólogo é Prologue Host Mail, enquanto o gerente da Union Depository se chama Bank Manager. Ok, daí vão ter muitos jogadores que vão dizer que apesar deles não terem nomes iguais, esses dois personagens poderiam ser a mesma pessoa mesmo assim, já que eles poderiam ser duas versões da mesma pessoa com 9 anos de diferença, mas isso não faz sentido porque o NPC do prólogo é extremamente genérico. Na verdade, ele é uma de várias versões que podem spawnar aleatoriamente chamados Prologue Host Mail, sendo que cada spawn ainda pode ter escrito no crachá Bob ou Tim, os nomes mais genéricos possíveis. A Rockstar faz isso com frequência, de criar várias versões de um NPC quando ele é feito apenas para popular o mundo aberto, sendo genérico e insignificante. Além disso, a Rockstar já usou NPCs como base para criar outros NPCs sem importância ao longo do modo história. Por exemplo, uma coisa que você talvez nunca tenha percebido é que o guarda que é empurrado pelo Michael durante a missão O Golpe à Joalheria é o mesmo modelo de NPC do agente do FIB corrupto usado na missão 2 é bom, 3 é foda. Isso prova como a Rockstar reutiliza muitos personagens, às vezes fazendo alterações mínimas para disfarçar e não deixar tão parecidos, já que são personagens secundários que não vão ter tanto tempo de tela para merecerem um grande tempo gasto fazendo eles serem únicos. Para fechar, a prova definitiva é o fato de que o refém do prólogo tem olhos azuis, enquanto o gerente da Union Depository tem olhos castanhos. Amanda também estava no assalto do prólogo. Pois é, muitos jogadores acreditam que essa mulher que é feita de refém durante o prólogo é a própria Amanda de Santa, esposa do Michael, que nesse momento do prólogo ainda se chama Michael Townley. A primeira evidência que essas pessoas usam é o fato dessa refém ser parecida com a Amanda. Não tem como negar a similaridade, mas notem como a refém de 2004 tem os olhos castanhos, enquanto a Amanda de 2013 tem os olhos azuis. Daí a explicação que os jogadores usam como justificativa para essa inconsistência é o fato de que a Amanda passou a usar lentes de contato, seguindo o arquétipo da personagem dela de ser uma pessoa artificial, rica e cheia de plásticas depois de se mudar para Los Santos. E olha, eu não tenho como rebater esse argumento a não ser dizer esse povo viaja demais para tentar justificar essas teorias. A segunda evidência seria um diálogo que o Brad diz caso o Michael mate essa refém, onde ele menciona que ela seria uma ex-stripper. So, you're not getting none from that ex-stripper? Realmente, a Amanda também é uma ex-stripper e existem várias menções a isso durante o modo história. Inclusive o Jimmy, filho dela com o Michael, revela isso pro Franklin no final da missão pai e filho. My brother from another mother. I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. Acontece que o Brad não estava se referindo a essa refém como sendo uma ex-stripper, e sim falando da ex-stripper que o Michael é casado e tem em casa, a Amanda, querendo dizer que o Michael matou essa refém por projetar nela a frustração sexual de não estar sendo satisfeito sexualmente pela Amanda em casa. Ou seja, essa referência a uma ex-stripper tá mais para uma piadinha de mau gosto da Rockstar, como eles fazem sempre que tem a oportunidade, né? Isso não é novidade, referenciando uma personagem que faz parte do background do Michael, do que uma comprovação direta dessa NPC aleatória ser a própria Amanda. Mas para mim, a prova final de que essa refém não é a Amanda é o simples fato de que isso não faz nenhum sentido. Por que o Michael arriscaria o plano colocando a esposa dele como refém? A Amanda não desempenha nenhum papel nessa missão para justificar a presença dela ali, muito menos sendo uma refém disfarçada. A única coisa que isso faria seria deixar um rastro que poderia levar a polícia e os investigadores até os assaltantes em um eventual depoimento dos reféns, e não faz nenhum sentido o Michael colocar ela lá. Por fim, durante a missão Águas Passadas, quando o Michael vai atrás do Trevor lá em Northampton, se você descer do carro que o Michael dirige até a igreja lá no cemitério, não é muito difícil encontrar essa NPC que foi feita de refém no prólogo. O mais bizarro é que ela não envelheceu nada, mesmo depois de 9 anos, e ainda usa a mesma roupa.
Isso comprova de uma vez por todas que essa NPC é só mais um pedestre genérico feito para popular o mundo aberto do jogo, sem qualquer relevância ou conexão com os personagens principais. A explicação mais plausível, apesar das duas boas evidências que eu mostrei e derrubei aqui, é de que, novamente, a Rockstar usou um modelo de NPC que talvez seja parecido com a Amanda, com algumas similaridades, para fazer a modelagem 3D dessa refém, e isso é apenas uma grande coincidência delas serem parecidas.